Eu escolhi a Zumbi dos Palmares porque meu noivo, ele já fez faculdade na Zumbi dos Palmares e através da Zumbi ele conseguiu um emprego numa Big Four, que é de auditoria. E aí ele falou, lá tem muita oportunidade para diversidade, né, para todas as pessoas, não só negras, mas o pessoal LGBT, tem muita oportunidade em várias empresas, que hoje em dia outras faculdades não abrem essa oportunidade para esse público, né? Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares, você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online, a garantia de uma formação completa. E nós, negros mesmo, a gente não tem muita oportunidade nessas empresas grandes. E hoje, graças a Zumbi dos Palmares, eu consegui entrar, fui efetivada em 5 meses de estágio. E é uma oportunidade, nossa, que só a Zumbi conseguiu me proporcionar. Nunca pensei em desistir. O caminho era difícil, muitas vezes cansativo. Eu chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia. Mas eu falei, eu não vou desistir. E aí, graças a Deus, hoje estou aqui. A preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade. Caros amigos, estamos iniciando mais um programa Negros em Foco. Nosso programa é uma realização da nossa queridíssima Universidade Zumbi dos Palmares e você pode participar conosco. Você pode contribuir para que façamos um programa cada vez melhor. Mande a sua opinião, mande a sua sugestão, mande mesmo a sua crítica e os nossos convidados irão debatê-la aqui, na nossa bancada. Hoje, aliás, estamos recebendo para participar da nossa bancada, né, o nosso sempre ministro Eloy Ferreira, que fala diretamente do estado do Rio de Janeiro, também o queridíssimo, né, doutor Humberto Adame, nosso conselheiro da OAB do Rio de Janeiro, nosso membro do núcleo aqui de ações afirmativas, que também está lá no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa. E o nosso sempre professor Robinson Ferreira, né, professor da casa, está em todas. Hoje, nosso programa está sendo transmitido tanto pela TVT, né, pelo canal universitário, pelo Facebook, e a nossa TV da Universidade Zumbi dos Palmares está firme e forte para levar, então, a nossa mensagem para mais gente e muito mais longe. Hoje, nós escolhemos para debater um tema muito importante, extremamente delicado e que está chegando num denominador que esperamos seja comum. Nós vamos discutir sobre, né, cota sim e, sobretudo, o projeto, né, de lei que já está com regime de urgência e que parece permitir imaginar que os caminhos estão convergindo na direção do encaminhamento e da aprovação do projeto de lei de cotas. Né? Em verdade, a partir dos trabalhos que foram feitos no Brasil e que foram feitos mesmo pela nossa instituição através do movimento Cota Sim, o que se conseguiu foi estruturar um projeto de lei que teve uma convergência, um consenso, e de maneira que ele pôde ganhar a aprovação do regime de urgência, recebeu o número, né, 3422, é o projeto de lei 3422 de 2021, que tem como proponentes Benedita da Silva, PT do Rio de Janeiro, Carlos Aratini, PT São Paulo, e também o Valmir Assunção, que é do PT da Bahia. Então, esse projeto de lei que prevê, em síntese, a prorrogação por mais 50 anos da lei de cotas, está em regime de urgência, e a gente vai conversar sobre isso e sobre ele com os nossos convidados. Ministro Eloy Ferreira, foi um avanço, foi um salto de qualidade, andamos de forma significativa com esse projeto, com esse regime de urgência? Saudações, professor Humberto Adame, professor Robinson Ferreira. Bem, eu creio que nós temos repetido, feito essa discussão já um número de vezes, e ela não se esgota, exatamente porque nós ainda experimentamos uma forte desigualdade no nosso sistema educacional, sobretudo no nosso sistema
de ensino superior e da pós-graduação, do mestrado, do doutorado também. E esse projeto ele vai ao encontro ainda de reparar ou de colocar a juventude negra acessar esse bem cultural que nos foi praticamente negado ao longo da história do nosso país. Vejamos que nós tivemos cotas sempre, já falamos isso aqui tantas vezes, tivemos cotas à Lei do Boi. Lei do Boi, vocês lembram muito bem, a Lei do Boi assegurava 50% das vagas dos cursos de ciências agrárias para aqueles que tivessem terras, que fossem proprietários de terras. E essa lei durou mais de 20 anos. Nós tivemos cotas também para poder assegurar emprego para os operários brasileiros, conseguindo superar, que estavam impedidos, além dos 2/3, impedidos de trabalhar, porque os imigrantes europeus, é que acessavam. Então, as cotas sempre existiram e nunca foram rebatidas. Só que essa cota ela tem um perfil muito maior. É o perfil da inclusão, é o perfil antirracista, é o perfil de levar a cor do Brasil à universidade. Então, eu creio que nós estamos avançando e precisamos agora aprovar essa matéria lá na Câmara dos Deputados e depois ir para o Senado. Agora, Humberto, doutor Humberto Adami, de toda maneira, tem-se essa preocupação e tem-se, inclusive, essa reserva de que o ambiente, o cenário externo político pode ser um agente de confrontação ou de limitação ou de questionamento para a proposta da lei, mas me parece que o regime de urgência, aí mesmo eram quase 40 projetos de lei, o consenso sobre uma das leis parece indicar que existe uma tendência já do nosso Congresso em recepcionar com bastante propriedade essa questão. Qual que é a sua opinião? A urgência e também o fato de serem os autores do PT, você pensa que tem qualquer inflexão significativa, extraordinária, ou não tem que se preocupar? Eu penso que, primeiramente, respondendo a sua pergunta, o objetivo da lei de cotas é incluir a população negra, de todos os jeitos, nesse verdadeiro fosso racial que é a situação brasileira. É sim importante esse regime de urgência. O PT foi o governo que, por 16 anos, aí, vários, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, foi o que mais incluiu nessa seara. Não, na minha opinião, não fez tudo o que deveria fazer, porque o partido foi eleito com um operário à frente para fazer muito mais, eu sempre digo isso, mas fez mais do que se você comparar com os outros partidos. Acho que é importante retomar essa pauta e ir além, porque ficar só nesse debate das cotas eu acho muito restrito. E essa tem sido minha crítica à frente, até o final do ano, da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra, que a pauta da reparação é muito além. Ela engloba a questão quilombola, a questão da paridade de gênero, incluindo a mulher negra, que teve na OAB, agora, com cotas de 30% para negros, mas também 50% para mulheres, e precisa de muito acerto, porque a gente viu que o problema o principal problema, que é o do preto e do pardo, fica solto lá. A autodeclaração, como nós vimos nos vestibulares aqui da UERJ, em 2000, 2003, ela precisa ser fiscalizada. Aliás, o professor Robson Ferreira, o doutor Humberto Adami traz para nós uma preocupação que acompanhou o processo ao longo desses primeiros 10 anos, não conseguimos um alinhamento adequado e que parece que permanece, como um desafio, que é justamente uma padronização, dessa autoidentificação e, sobretudo, dos mecanismos que pudessem permitir o combate às fraudes e a punibilidade do sistema. E a lei ela pode ser um mecanismo também para prever meios e mecanismos de aprimorar nessa direção. O senhor não acha?
Bom, boa tarde a todos os nossos seguidores, nossas seguidoras. Uma honra estar aqui no programa Negros em Foco mais uma vez. Querido professor Eloy Ferreira, doutor Humberto Adame, doutor José Vicente, com certeza. Nós precisamos pensar a legislação, a atualização, a revisão da legislação, da lei de cotas, nesse sentido, inclusive, de criar um processo, um dispositivo legal que faça esse acompanhamento, uma comissão. Inclusive, nós já conversávamos em outras oportunidades, o ministro Eloy Ferreira, com relação à questão da heteroidentificação, que é justamente o que o professor Humberto Adame está dizendo. Esse seria um mecanismo de frear essas ações que buscam burlar as cotas. E nós sabemos que onde existe a possibilidade de ser oportunizado o ingresso, seja nos órgãos públicos, seja na própria OAB, agora que nós tivemos inúmeras fraudes. Aliás, professor Robson, e aí o professor Humberto acho que poderia até trazer uma contribuição por esse raciocínio, porque a gente tem visto aí um questionamento da implementação dessa heteroidentificação agora nas cotas da OAB. Teve uma judicialização, a OAB, enfim, está com problemas para poder trabalhar com essa questão. Como é que é a situação, doutor Humberto Adame? O que está acontecendo na OAB? Eu acho que quando o Conselho Federal aprovou cotas para pretos e pardos, ele aprovou com uma posição muito clara da Comissão Nacional Eleitoral. Inclusive, foi objeto de um questionamento, e eu me lembro da fala do conselheiro Marcelo Fontes, que é conselheiro federal do Rio de Janeiro, que era o presidente da Comissão Eleitoral. E lá eu relatei casos que eu tenho visto aqui no escritório e também no Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o IARA. É que o fraudador das cotas na OAB, o fraudador das cotas na universidade, que tem sido expulsos aí depois de vários anos, e o fraudador dos concursos públicos que os tribunais têm todo dia apontado, fraudadores lá nos concursos públicos do país inteiro, ele deve ser tratado com a menor cerimônia possível e exposto ao vexame de se autodeclarar uma coisa que ele não é. Ele, além de responder pelo crime de falsidade ideológica. Professor Robson, então, complementando o seu raciocínio aqui, só trazer, porque eu me lembrei que o doutor Humberto Adame já havia falado sobre isso, e a gente acompanhou aí nos jornais os problemas aí no Rio de Janeiro e em outras localidades. A lei, então, poderia ser um loxum, um lugar importante para já tratar essa questão e, com isso, ajudar a gente a superar esses questionamentos, não? Com certeza, inclusive fazendo referência aos dispositivos do nosso próprio Código Penal. Aquele que se autodeclarar negro, enfim, ou deficiente, ou indígena, sofrerá as penas estipuladas acho que é o artigo 301, está ali no Código Penal, e sofrer as sanções penais, encaminhamento para a delegacia, autuação, enfim, e é justamente, eu acho que esse dispositivo, ele poderia sim ser incorporado na legislação e trazer esse apontamento, inclusive colocá-lo como ação penal pública incondicionada, porque está ferindo o sistema de cotas, está avançando numa perspectiva que é determinada por um grupo específico. Agora, ministro Eloy, de toda maneira a gente tem dito, e o doutor Humberto Adame já havia dito, o senhor já disse outras vezes, que as cotas nas universidades é só a plataforma a partir da qual fará-se a grande discussão nacional, que serão as cotas nos concursos públicos, porque em 2024, ao final, da mesma maneira, chegaremos ao decênio da legislação que regula as cotas nos concursos públicos, e a gente tem uma série de questões em aberto, sobretudo, até além da fraude, sobretudo, de fato, o que aconteceu, quais são as informações e quais são a situação atual da implementação das cotas no Serviço Público Federal de verdade, porque nós não temos informações, o governo não produziu os insumos, nós não sabemos se aconteceu, se não aconteceu, como aconteceu e quem, ao final, acessou esse benefício. De modo que é indispensável que a gente
trabalhe na perspectiva dessa lei, mas que a gente já comece a pôr o bloco na rua para grande embate que será, então, em 2024, a questão das cotas na administração pública federal, não é isso? Perfeito, professor. E tem um tema que é importante. Nós teremos as eleições esse ano, já tivemos as eleições, as cotas na OAB, e existem cotas também, muitos partidos têm cotas, e a legislação prevê que tem que ter tratamento igualitário para negros e não negros durante as campanhas eleitorais, sobretudo com a destinação de recursos. O TSE já se debruçou sobre isso e decidiu. Então, nós precisamos elegermos uma bancada expressiva de negros e negras para o Congresso, para o Senado e também para as governadorias de todos os estados, no ambiente das cotas, porque de se pensar. Mas, além dessa dimensão das cotas, que é só uma das ações afirmativas, eu gostaria de pontuar muito rapidamente um aspecto para todos os amigos do Negros em Foco, professor. O Estatuto da Igualdade Racial, ele traz um instituto da autodeclaração, que é um documento que o Brasil é signatário de uma resolução da Organização Internacional do Trabalho. Esse documento é muito significativo. O Instituto da Autodeclaração é que nos trouxe hoje a termos 55% de negros e negras. Isso não é irrelevante. Isso demonstrou, ainda que nós temos no nosso país a mestiçagem, a insuficiência de negros e negras, de pretos e pardos, na administração pública, na administração da iniciativa privada, em toda a sociedade brasileira. E eu creio, por fim, quero lhe dizer uma coisa. O lançar mão do Instituto da Autodeclaração é imprescindível. As fraudes ali apuradas, assim como nós pensamos, fraudadores têm que ser denunciados e sancionados. Mas nós não podemos perder de vista que o Instituto da Autodeclaração ele está assegurado no Estatuto da Igualdade Racial. E há uma demanda, o Estatuto da Igualdade Racial, se implementado, nós vamos gerar 10 milhões de empregos para a comunidade negra de bate-pronto. Isso vai ser um documento fantástico. Então, precisamos ter o Estatuto da Igualdade Racial fixado, porque bater no Estatuto da Igualdade Racial, como tem sido feito por alguns atores, eles batem no Instituto da Autodeclaração. Então, eu queria acentuar isso para a gente poder defender esse instituto e defender o Estatuto da Igualdade Racial. O problema é a fraude na autodeclaração. Mas quais são as fraudes? Quantos fraudadores existem? Eu me associo a isso. Colocar a público, desnudar aqueles fraudadores, colocá-los em exibição pública. Mas tem que saber quantos. Porque hoje tem, só por fim, Adame, me perdoe, professores, mas há uma coisa mais grave do que... Sabe o que é mais grave? Concursos públicos para universidades. Aí querem contratar um professor. Sabe por que é um? Isso é que é fraude no Instituto da Autodeclaração, fraude nas cotas. Federal. Isso acontece há bastante tempo. Isso é fraude. Mas o que eu queria, sem interromper aí o comando do programa, que eu queria falar é que... Está mudo, Vicente. O que eu queria falar... O raciocínio é importante, o que o ministro está colocando. A fraude é o problema principal. E isso acontece desde a ADPF 186. Quando aconteceu lá com os gêmeos da UNB, um gêmeo foi considerado pardo e o outro branco. Então, cotista, que... Isso sim é que é a fraude. Essas são as fraudes. Não é fraude, é outro problema, Eloy. É cláusula de barreira, que foi, inclusive, adicionada... Uma fraude para poder impedir as cotas. Não é fraude, é cláusula de barreira. Você pode até considerar racismo estrutural. Mas o que aconteceu? A sentença do juiz de Sergipe, ele conclui, isso está acontecendo numa banca da Sebrasp. Nós não vamos ter tempo para continuar essa discussão, mas eu acho que isso é uma pauta muito importante para o Negros em Foco. Então, eu queria até propor o seguinte, que na sexta-feira a gente pudesse, então, fazer essa discussão, porque junto com... ontem eu conversando aqui em São Paulo também, soube, por exemplo, que nos cursos de medicina
Aqui em São Paulo, né, os candidatos cotistas negros são todos brancos. Então, nós estamos com um problema sério Aí é fraude. de limitações, Aí é de fraude. barreiras, de descumprimento da lei de toda a natureza. Então, ao passo que nós já temos uma regulação da autodeclaração na lei, como é que a gente, então, institui uma formatação para combater essas fraudes de uma forma muito objetiva? Mas o nosso tempo não vai permitir aprofundar nesse assunto hoje, mas a gente já deixa, né, pautado para sexta-feira a gente conversar sobre isso. Eu quero agradecer, então, ao ministro Eloy, a gentileza da presença, doutor Humberto Adame, da mesma maneira, agradecer a sempre participação, professor Robson, agradecer aos nossos seguidores, às nossas seguidoras, né, e convidar a todos para que estejamos juntos no nosso próximo programa Negros em Foco. Abraço a todos, tchau. Eu escolhi a Zumbi dos Palmares porque meu noivo, ele já fez faculdade na Zumbi dos Palmares e através da Zumbi ele conseguiu um emprego numa Big Four, que é de auditoria, e aí ele falou, lá tem muita oportunidade para diversidade, né, para todas as pessoas, não só negras, mas o pessoal LGBT, tem muita oportunidade em várias empresas, que hoje em dia outras faculdades não abrem essa oportunidade para esse público, né? Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares, você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online, a garantia de uma formação completa. E nós, negros mesmo, tipo, a gente não tem muita oportunidade nessas empresas grandes. E hoje, graças a Zumbi dos Palmares, eu consegui entrar, fui efetivada em 5 meses de estágio, e é uma oportunidade, nossa, que só a Zumbi conseguiu me proporcionar. Nunca pensei em desistir. O caminho era difícil, muitas vezes cansativo, eu chegava em casa meia-noite e meia, mas eu falei, eu não vou desistir. E aí, graças a Deus, hoje estou aqui. A preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade.